intervenção inicial vai ficar a cargo de Francisco Lima. Vamos ouvir. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. O Grupo SATA é a prova viva de que o Estado falha na gestão de empresas em ambiente concorrencial. Ou melhor, não sabe gerir empresas. As Azores Airlines é um exemplo flagrante de décadas de má gestão, incúria política e desrespeito pelos contribuintes. A situação financeira é absolutamente desastrosa, a viabilidade económica é nula e o processo de privatização arrasta-se há meses, melhor, há anos, com fortes indícios de fracasso iminente. Quando, em abril de 2024, foi apresentada nesta Assembleia uma proposta do Bloco de Esquerda para interromper o processo de privatização, o Chega votou contra, por entender que essa interrupção, assente em motivações ideológicas, enviaria um sinal profundamente negativo ao mercado. Em maio de 2024, o Governo Regional decidiu cancelar o concurso de privatização, alegando que o valor da empresa teria subido de 6 para 20 milhões de euros. Desde o início, o Chega manifestou ceticismo quanto a essa justificação. Uma empresa que acumula prejuízos sucessivos dificilmente valoriza. Pelo contrário, tende a deteriorar-se ainda mais financeiramente. Para nossa surpresa e contra todas as expectativas, em março de 2025, o consórcio apresentou uma proposta melhorada no valor de 15,2 milhões de euros para a aquisição de 76% das Azores Airlines. Embora o Presidente do Governo Regional tenha garantido máxima transparência no processo, sem interferência do Executivo, algo que respeitamos, continua a faltar clareza e explicações convincentes aos açorianos. Sabemos que, apesar do Grupo SATA ter transportado mais de 14% de passageiros em 2024, um recorde, e ter aumentado as suas receitas, o prejuízo consolidado agravou-se para menos 82,8 milhões de euros, mais do dobro do prejuízo já muito elevado de 2023, que era menos 36 milhões de euros. A principal responsável foi a Azores Airlines, com um prejuízo líquido de menos 71,2 milhões de euros, e em 2023 já tinha sido de 26,1 milhões de euros. Mesmo imputando 30 milhões de euros desse valor em cargos judiciais, com o malfadado Airbus A330, o nosso conhecido cachalote, do tempo da governação socialista. Apesar da administração da SATA, para justificar o péssimo desempenho das Azores Airlines em 2024, atribuir culpas a tudo e a todos, ao clima, à colisão com pássaros, à falta de peças para os motores, ao hard landings, ou seja, aterragens violentas ou bruscas, aos ACMIs para substituir os aviões em terra, ou até culpar o fabricante dos aviões, como o caso do Airbus A320neo, que nas palavras do Presidente da SATA é um flop. Tudo serve de desculpas para este desastre económico. Mas desde o aumento de gastos com manutenção, aos aumentos salariais, em alguns casos superiores a 30%, às rotas deficitárias confidenciais, a verdade é que esta aparente falta de sorte não acontece por acaso. Não por arte divina, não por magia, mas por falta de competência das sucessivas administrações da SATA, o que não acontece agora, mas há décadas, aliás, vem do século anterior. A realidade é que a SATA acumula desde 2021 centenas de milhões de euros em prejuízos. As desculpas com as heranças do passado da governação socialista já não explicam estes resultados. A verdade é que a frase "a SATA lamenta informar, mas o voo está atrasado" banalizou-se nos aeroportos. Aliás, não me lembro nos últimos meses de estar num aeroporto dos Açores e não ouvir esta frase. Pior ainda, os passageiros, mesmo após os cancelamentos, são tratados como mercadoria, com horas de espera em filas, confusões e até muitas vezes são maltratados. A triste realidade é que a SATA parece não ser amiga dos açorianos, pois, como disse o Sr. Vice-Presidente aqui presente, a TAP trata melhor os Açores do que a própria SATA. Ou seja, até os governantes já se queixam da sua própria companhia aérea. Enquanto isso, o setor da aviação global prospera. Se não vejamos os resultados de 2024 a nível global. O grupo IAG
British Airways e Iberia, entre outras, teve lucros de 2,73 mil milhões de euros. As companhias americanas somaram 8 mil milhões de dólares em lucros líquidos. A Lufthansa lucrou 1,3 mil milhões de euros após impostos. A Ryanair registrou 1,917 milhões de euros de lucro após impostos, que é mais do que metade da dívida dos Açores. Até a TAP, veja-se, até a TAP, alcançou um lucro líquido de 53,7 milhões de euros. A SATA, por seu lado, continua a afundar-se em dívidas e prejuízos em 2024. O atual presidente da SATA, Dom Sebastião, apresentou um plano de reestruturação com metas ambiciosas, poupanças de 65 milhões de euros e rentabilidade já em 2025. Uma espécie de panaceia para todos os males da SATA. Contudo, até o momento, os açorianos não viram qualquer evidência concreta de que o plano esteja a dar resultados. Nem sequer foram apresentados aos deputados, como obriga o Decreto Legislativo Regional número 25 de 2011-A, de 28 de outubro, os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025. Durante anos ouvimos promessas de reestruturação, mudanças de gestão e agora um processo de privatização que foi iniciado em março de 2023 e está parado. Não há calendário, não há resultados, não há explicação, só silêncios, apenas os apartes. Só mais tempo perdido, só procrastinação. Esta é uma empresa que consome dezenas de milhões de euros por ano, desviando recursos que deviam ser investidos em áreas essenciais como a saúde, a educação e o apoio à economia. Esta é uma empresa que, devido a dificuldades financeiras, já não tem capacidade para pagar atempadamente o subsídio de férias aos seus trabalhadores. Esta é uma empresa que, apesar de ter feito aumentos salariais em 2024 a certas classes profissionais, muito acima da produtividade da empresa, muito acima do mercado e muito acima da inflação, não consegue ter paz social, criando desigualdades salariais e abrindo portas a greves e à contestação dos trabalhadores que se sentem discriminados. Para completar tudo isto, numa audição recente na Comissão de Economia, o Sr. Presidente da SATA, perante a subida de mais de 40% das taxas de transporte aéreo às empresas, a crescente burocracia imposta às empresas, as avarias técnicas recorrentes, a escassez de aeronaves e os aumentos salariais inexplicáveis, o Presidente da SATA responsabilizou os deputados e os empresários açorianos. E afirmou: a SATA, durante muitos anos, serviu de barriga de aluguer para o tecido económico e empresarial dos Açores. E não pode ser. Os açorianos ainda se recordam da célebre frase de um Presidente da SATA da era da governação socialista: não percebo nada de aviação. Também se lembram ainda de António Luís Teixeira ter admitido o famigerado cachalote ter sido uma operação mal pensada. Agora, em 2025, ficou mais uma frase para a história, a de um Presidente da SATA que afirmou que a SATA serviu de barriga de aluguer ao tecido económico açoriano. Resta saber se os empresários também são culpados pelo cachalote, pelos aumentos salariais irresponsáveis, pelas rotas deficitárias e pela má gestão da SATA. O que hoje nos traz aqui é claro e urgente. O Chega, os açorianos e este Parlamento querem saber: melhoraram ou não os resultados operacionais das Azores Airlines e do Grupo SATA no primeiro trimestre de 2025, conforme previa o Plano de Sustentabilidade? Está ou não a ser cumprido o plano de reestruturação acordado com a União Europeia? Tem ou não o Grupo SATA viabilidade financeira para manter as ligações interilhas com o continente e com a diáspora? Qual é o ponto de situação do processo de privatização das Azores Airlines? Caso o processo de privatização das Azores Airlines não se concretize até 31 de dezembro de 2025, qual será a decisão a tomar? É tempo de exigir responsabilidades. É tempo de dar explicações. É tempo de respeitar os açorianos. Disse.